Olha que lindo, muitas vezes você quer falar do evangelho, mas você não vive o evangelho. Uou. E aí, né, Isa, me faz lembrar uma pregação que eu ouvi, tem uns anos isso, que o pastor falou assim: olha, você está pregando com a boca fechada. É verdade. Então, se necessário, abre a boca. Se não, fique com ela fechada e viva o evangelho. É isso. Forte, né? Demais. Porque a gente, quando aceita Jesus, é claro que a gente tem que falar, desde que você esteja vivendo. Verdade. E eu vou te falar, o amor da minha mãe a Cristo me atraiu. Uou, que lindo E isso. como eu disse, né, meu pai e ela não se entendiam. Então eu não fui criada pelo meu pai. Eu não tive o privilégio, né, de Não. crescer com a figura do meu pai. Aham. E por incrível que pareça, o amor que eu recebo é o amor que eu transfiro ao meu pai. E a minha história com meu pai é incrível, porque o meu pai era também afastado do evangelho, bebia demais, era uma pessoa muito violenta. E eu, como a filha mais velha, via as cenas, né, das agressões. Sim. Então, parte da minha infância Oh. foi nessa vida conturbada dele e da minha mãe. E Aham. nós somos em 3 irmãos. E a diferença de 2 anos que nós temos de um para o outro, né? Pertinho. É. Só que eu via os maiores atos de violência do meu pai. Então, quando minha mãe quis se matar com a gente, quando a gente ficou na rua, quando a gente passou fome, quando várias coisas horríveis aconteceram comigo, eu atribuía tudo ao meu pai. Isso acontece comigo porque eu não tenho um pai. Porque se meu pai estivesse aqui, então tudo eu atribuía a ele. Até que eu me converti, engravidei do meu filho quando me casei com o pai dos meus filhos. Eu fui casada há 17 anos com ele. E meu Xandinho vai fazer 18 agora, no próximo ano, né? Ele faz em Uhum. abril. E foi interessante, porque na gravidez do meu Xande, eu fiz uma oração. Eu disse, Deus, eu queria muito ter meu pai por perto, porque ele sumiu. Já que eu não Sumiu. tive pai, eu quero muito ter meu pai por perto agora, que eu vou ser mãe. Numa quarta-feira eu orei. Eu estava saindo da Zona Leste de São Paulo para a Zona Norte. E no percurso eu fiz essa oração dentro do ônibus. E foi incrível, porque no domingo o telefone toca, era meu pai. Eita Assim, e meu pai me liga e glória. diz, Isa, eu, pai. Aí ele, olha, minha filha, desse jeito. Tô indo a São Paulo, quero te ver. Posso ficar na Eita, sua casa? tô arrepiada de novo. Aí eu, pode, pai. E assim, eu fiquei muito feliz, sabe? Porque eu tenho oportunidade. Eu orei na quarta-feira. No domingo ele ligou. Chegou meu pai. Eu tinha um cômodo, eu mudei a casa para ele. Fiz um quarto bem legal. E eu super feliz. Até que um dia eu chego do culto. E aquele cheiro de cachaça na minha casa. Ai, ai, ai. Muito forte. Aí eu cheguei, eu me lembro da cena até hoje. Sentei na mesa com o pai dos meus filhos pra gente jantar. E aí ele perguntou pro meu pai, por que o senhor bebia tanto? Sabe o que ele respondeu? Bebia porque eu gostava de beber. Bebia porque eu gostava. Quando ele falou bebia porque eu gostava, um gatilho foi ativado em mim de uma forma que eu não sabia. Eu comecei a falar muito, muito. Eu falei, você sabia que eu te esperei na porta da escola? Você sabia que eu queria ter tido você perto? Eu comecei a falar, falar, falar. Você E ele, conseguiu falar? falei tudo. E ele parado assim, ó. E aí eu disse pra Ai. ele, então quer dizer que porque gosta de beber você destruiu minha infância, você tirou de mim toda a referência. E eu não parava de falar. E ele? E ele em choque. Até que eu encerrei a conversa dizendo, você é uma pedra bruta, Deus vai te quebrar e vai te levar. Só que assim, eu falei aquilo e saí passando mal. Fui pra emergência, eu fiquei 2 meses internada, perdendo líquido. E quase perdi o Xande. Meu pai foi embora pro Pernambuco, não se despediu de mim. Xande nasceu. Meses depois do nascimento do Xande, eu recebo uma ligação. Era minha avó falando, seu pai ligou aqui e mandou te falar que só quer te ver no juízo final. Quando ela disse, seu pai disse que só quer te ver no juízo final, naquele dia, eu decidi perdoar meu pai. Eu fiz uma oração como eu nunca tinha feito sobre ele. Eu disse, Deus, eu não quero o juízo final. Eu não quero condenação. Eu libero meu pai. Nada me tira a vida eterna. Nenhum ressentimento, nenhum ódio, nenhuma mágoa. Eu fiz uma oração da alma mesmo aquele dia, sabe? Muito verdadeira. Eu disse, Deus, tudo que eu poderia ter passado de pior, eu já passei. E eu sobrevivi. Eu libero meu pai, eu libero meu pai. E eu orava assim. Olha, o telefone toca de Recife meses depois. Era a pastora Elis, que é a minha amiga lá da Assembleia de Deus do Brás. Elis me liga para me pregar a primeira vez no Recife. Isa, você pode vir para cá? Eu posso. Aí eu perguntei para ela, Cabo de Santo Agostinho é perto? Ela disse, é. Eu disse, você me ajuda a procurar meu pai? Ela disse, te ajudo. Oh. Aí ele saiu na casa até encontrar meu pai. Quando eu encontrei ele dentro de uma casa minúscula,
dividido em 3 pedaços, que não dava para chamar de cômodo. E em cima do telhado dele tinha o plástico do colchão que ele dormia, que era para fazer a contenção da chuva. A gente conversando, a ratazana passando, Ai, ai, ai. um córrego bem na porta, e a gente tinha que atravessar, assim, pular para entrar na casa dele. Ele todo desdentado, debilitado. E eu vou te falar, eu convidei ele para a igreja comigo, ele foi. Foi? Foi. Quando Que eu lindo. acabei de pregar, que eu fiz o convite, ele não veio. Aí quando a gente foi embora para casa, ele, vem cá. Esse pessoal não fica com raiva de você, não? Você fala as coisas assim. Aí eu disse, pai, às vezes até fica, mas ninguém pode ir contra a verdade. Aí ele não falou mais nada. Elisângela, eu fiquei 2 anos cuidando do meu pai. Aí a minha primeira grande oferta de amor na vida de alguém foi na vida do meu pai. Eu dei os dentes dele de presente. Uou! Troquei ele de casa. Você falou sobre o pregar sem palavras. A única vez que eu preguei para o meu pai foi nesse dia que ele me acompanhou na igreja. Eu cuidei dele 2 anos, sem dar uma palavra, sem nada, amando, 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 amando. 2 anos depois, meu pai me liga num domingo de manhã. Minha filha, bênção, pai. Ele é a paz do Senhor Jesus para o teu pai. Aí eu, oi? Sem entender nada. Aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aleluia. E aí eu perguntei, que igreja que o senhor tá? Ele, eu estou orando. E meu pai serviu como diácono, mas hoje ele tem Parkinson. E por conta do Parkinson ele não tem tanto equilíbrio mais para ficar de pé. Meu pai aprendeu a ler a Bíblia, ler com a Bíblia, porque ele era analfabeto. E o progresso do meu pai em Deus é uma coisa muito linda. E hoje eu cuido do meu pai. E a minha história com ele é longa. Enfim, o meu amor curou meu pai, libertou ele e libertou a mim também. Uou! Que coisa linda, Isa do mesmo. céu. Lindo mesmo. Uau! E sabe qual a parte que eu mais fico feliz em ouvir isso? Que você conseguiu ressignificar. Sim. Porque uma das coisas que trava o ser humano é a falta de perdão, Verdade. né? E com os pais, muito mais ainda. Verdade.